Luizinho, 21ª. Poxa, Ó, caminhou, né? 21, caminhou. Caminho suave. Caminho suave. De vez em quando rolam umas zabumbadas, mas são leves. São leves sempre, São né? leves. Ficarão mais fortes mais pra frente, talvez? Talvez. Não sabemos. Nunca Depende saberemos. da política, geralmente. Depende da né? política, é verdade. Mas A gente- força da baqueta na zabumba depende da política. Olha, é uma frase bonita. Boa frase. É. Podemos citar em algum Podemos momento, citar em né? algum momento, é. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, como todos Sem os que dúvida. vieram. Aí o pessoal fala, como é que vocês convidam? Tem que ser especial? Lógico que tem que ser O pessoal já especial. Morar no nosso coração. Tem que morar no Pois nosso coração. esse é um território sagrado. É verdade, é verdade. É um amigo que eu chamo de irmão de escolha, marido da Patrícia, Sim, mesmo. pai da Luísa, do Daniel, e olha, E filho? e filho de quem? De quem? De quem? Do seu Roberto Patara. Patara e da dona queridíssima, coração pra ela. É Não, isso agora o aí. coração é assim, né? Dona Laís e Patara, um amor de pessoa, como o seu bom. Roberto, uma família linda. Quem é mesmo? Nosso amigo Patara, Carlos Patara. Doutor Carlos Carlos. Patara. Conhecido no submundo como Carlos Patara, né? Também, né? Que era difícil, às vezes a turma chegava para querer marcar consulta nos velhos tempos do hospital. Olha, eu queria passar com o Dr. Ti. Com o Dr. Ti. Mas aí a maioria do pessoal que trabalhava também me conhecia como Ti, né? Mas até pegar Dr. Carlos demorou um pouco. E da onde veio o Ti? Já vamos começar Então, cara, conversando. esse Ti, o pessoal me pergunta mesmo, né? Tem duas versões. A primeira é a versão que eu vou contar verdadeira. Verdadeira agora que dá tempo de a gente conversar aqui, né? O meu irmão, o Paulo, ele me chamava de Titi quando eu era muito pequenininho, quando nós éramos pequenos, né? E aí quando a gente mudou para Atibaia, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu vim para cá, aí os amigos começaram a ver que ele chamava de Titi e acabou ficando Ti, por conta disso. Então Ti. foi mais pela essa característica, como chamam assim a criança, Tata, e não sei o que e tal, né? Sim. Que não tinha a ver, porque fala, seu pai é Tiago? Pergunta pro Daniel. Não é Carlos Roberto. Mas, gente, né? Então, aí é nesse sentido. Então, isso aí demorava um certo tempo, tal, para explicar, para conversar. Então, quando eu ia na faculdade, por exemplo, eu falava, mas por que Tia? Eu falava, Tia de Atibaia, Pronto. Aí já encurtava o assunto, já vamos passar para outra, né? Pronto, Tia de Mas o Atibaia. Ti veio mesmo por conta do meu irmão, que me chamava quando eu era pequenininho, e aí Se os fosse amigos... Tiago, né, o nome? Aí seria mais fácil. E nem de tem a ver com associar, Trícoli também, que tem, né? Sim. Junto, né? Trícoli, Trícoli, Patara, é. né? Mas é isso aí mesmo, do meu isso. irmão, é por isso que veio o Ti. Aliás, esqueci da família ainda. Tem os irmãos, tem o tem Paulo os Patara irmãos. e tem a Adriana. Adriano Patara. Patara. Meus 3 caçulinhas. filhos. Isso aí. Você é o mais velho? Sou mais velho. Não parece, Nossa, não, não brincadeira. parece Não, sou mais mesmo? velho. Eu e o Paulo temos muito pouco tempo de diferença, né? E Sim. a Adri já é mais bem caçulinha mesmo, né? Sim. Já dá uns 8 anos de diferença. A Adri é mais nova. É mais nova. Ah, legal. legal. Maravilha. Luiz, vamos puxar então Aquela... a nossa história... Uma das nossas histórias, assim, é o Ti explicar. A cirurgia chega primeiro, a pediatria chega depois, né? Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu nunca pensei em ser outra coisa que não ser médico, né? Sempre. né? Eu pensava nisso e meus pais também ficavam na minha orelha também falando sobre isso, né? Sim. Já tive uma coceira de ser músico, né? Mas ele negou veementemente, não teve conversa para falar Nada de de músico, querer. né? Então vamos passar para outra, né? Passar pro plano B. São três, meu pai falava muito isso, né? São 3 amores que a gente tem, né? Sim. A gente tem a família, a gente tem a profissão, as coisas que a gente faz, e o Corinthians. No caso, O Corinthians, que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas enfim. Esse Roberto corintiano. Roxo, né? Então, quando a gente veio, quando eu comecei a pensar sobre isso, já na faculdade, no colegial, né? O antigo colegial, que agora é o ensino médio, né? Eu falei, puxa, eu quero ser médico e tal, e eu gostava muito de trabalhos manuais, essas coisas, tal. Eu falei, pô, acho que a cirurgia plástica, alguma coisa assim deve ser legal, tal. Bom, enfim, demorei 2 anos para entrar na faculdade, entrei no Rio de Janeiro, porque na época tinha FUVEST em São Paulo e Sesgran Rio no Rio, né? Então eu fui fazer FUVEST e tomei uma cacetada, não entrei, é óbvio, né, porque saí do colegial, muita gente e tal. Sim.
E falei, ó, o ano que vem eu vou fazer o que der para fazer, não é só esse negócio de particular, não, porque na verdade eu quero ser médico e eu não posso ficar esperando mais um ano, eu quero passar esse negócio para isso, né? Aí eu prestei e o Carioca é um pouquinho mais folgado, não é que ele é muito, ele é um pouquinho, porque depois eu convivi muito com eles, eu vi que são muito esforçados em algumas coisas, mas na época assim, entre uma prainha e um cursinho, né? Como a gente não tem praia, a gente ia pro cursinho, né? Bater papo e eles iam pra praia. Aí eu entrei lá e eu entrei na segunda opção, que era Teresópolis. Tá. Né? A primeira era o Fundão, né? Que era ali na Ilha Federal, Na Ilha do Fundão. E a segunda era Teresópolis, né? Que o clima, coisa que eu gostei, né? Parece Campos do Jordão e tal. E eu fiquei um ano lá em Teresópolis. Quando eu fiquei em Teresópolis, a distância já era muito grande, a gente não vinha sempre, mas eu vinha de Fusquinha. Vim embora, juntava mais 3 para pagar as coisas, e pagar a gasolina, que era pesado e tal, e vinha para cá. E nas férias, como eu gostava disso, eu já ia lá no Hospital AMA, no Hospital Novo, né? Para frequentar. Por quê? Porque a turma jogava bola em casa. Né? Doutor Hernandes, falecido, doutor Uada, doutor Delay, já saudoso, o pessoal, eles jogavam bola com meu pai, eles iam lá no fim de semana, as esposas ficavam conversando ali na piscina, batendo papo, cuidando dos filhos, ficavam pulando na piscina toda hora. Eles são mais contemporâneos do seu pai, contemporâneos do meu pai, isso, meu pai, minha mãe, o doutor Wilson foi contemporâneo de escola da minha mãe, ele deve ter a mesma faixa de idade. E então, por esse intermédio e tal, meu pai até falava, olha, poxa, ele falou, claro que pode, porque na época não tinha essa coisa, nem hoje tem, no Hospital Novo, não tem esses residentes, né? Na nossa cidade nós não temos residência médica, né? Então eles falavam, vocês podem vir como espectador, né? Então eu chegava, sentava lá e, tem a cirurgia não sei o quê, aí ia lá e ficava, né? Aí depois de um certo tempo que eles já pegaram, falaram, então você vem aqui instrumentar pra gente. Então eu vestia, fazia toda a coisa lá, ficava do lado, e aí eles pegavam e falavam assim, quero um bisturi, bisturi e tal, me dá essa sonda, não sei o quê. Então eu já fui me entrando nesse esquema da coisa, né? Então sempre fui pensei em cirurgia, adorei e tal, não sei o quê. Até passar no 4º ano da faculdade. Aí eu peguei um vírus pediátrico, que eu carrego até hoje no meu coração, vírus cardíaco pediátrico. Pegou no coração. Mas é engraçado porque eu brinco muito falando que eu não escolhi a pediatria me escolheu. Escolheu você. Porque eu entrava lá, as coisas começavam a dar certo, as enfermeiras que nem sempre tinham boa relação na época com os estudantes, gostavam de mim, me ensinavam algumas coisas. Eu falava com as mães, e as portas cirúrgicas começavam a fechar. Porque tem uma pessoa aqui, tem 2 vagas, mas esse aqui já fez residência e não sei o quê, amigo tem casa, não sei o que e tal, então olha, fica para o ano que vem. Começou a bater. Então eu falei, eu não dá para lutar muito contra isso. Mas fui teimoso e fiz cirurgia pediátrica. Porque acompanhei o Dr. Samuel, que trabalhava lá, porque depois eu transferi para Bragança, né, me formei em Bragança. Eu fiquei só um ano lá em Teresópolis, depois eu transferi para cá. E ele, o doutor Samuel, fazia cirurgia, não tinha quem ali, tava ali aquele carrapato, né, que a gente fala, né? Eu falei, é isso que eu vou então, porque tem criança, tem tudo, tava abrindo as portas para mim. E aí eu fiz cirurgia pediátrica, né? Eu fiz seriam 3 anos de residência. No 2º ano de residência, fecha a residência. Que era no Hospital Pérola Byton, que hoje é o Instituto da Mulher, mas era a Cruzada para a Infância na minha época. Chegou o Dr. Pinotti, eles estavam com aqueles 2 prédios enormes ali perto aqueles elefantes brancos na Paulista, ali perto, que hoje já funcionam, e não deu certo a construção, só que eles precisavam de alguma coisa, a sociedade lá da Cruzada estava meio embaixo, eles foram lá e pegaram. Até logo, obrigado, e eu fiquei na mão. Esse último ano que era o ano do filé, né? Daquele que você carrega piano 2 anos na residência. No 3º ano, você vai pegar o filé e o 1º e 2º ano que vai, né, tocar o piano. Aí eu fui, aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí minha chefe falou, olha, Carlos, eu tenho 2 amigas muito próximas que podem fazer seu 3º ano, mas não na cirurgia, mas como um complemento de alguma coisa. Eu tenho uma amiga no Instituto AC Camargo, que é o Instituto do Câncer, e tenho uma no berçário da Cachoeirinha, que é o maior berçário da América Latina, se eu não me engano. Salve esteja errado, porque até então foi, mas como hoje muda, né? Muda. Eram assim, coisa de 300, 350 partos por mês. 20 residentes
Nós éramos em 2 lá, Meu né? Deus. Então eu falei, não, a C. Camargo eu não quero não, eu vou ver os berçários. Sim. E fui pro berçário, e fui lá. E fiquei 1 ano lá fazendo berçário, que somou essa parte, porque eu podia fazer os procedimentos cirúrgicos ajudando todos os residentes lá, que eles não tinham quem fizesse isso, drenar um tórax, funcionar uma veia, alguma coisa que era mais nesse sentido. E eles me ensinaram muito a parte assim, de nutrição parenteral nos bebês, como lidar com aquelas miudezas que tinham. Então eu somei um pouco a técnica cirúrgica com um pouco de coisa clínica. Em termos de currículo escrito, não adiantou em nada, porque eram estágios. Sim. Mas em termos de aprendizado Aprendizado foi muito legal. prático mesmo. Então o que eu fiz? Quando estava acabando, eu falei, vou prestar um concurso público. E prestei aqui em Atibaia. Falei, vou trabalhar como pediatra, porque não era necessário você ter uma residência pediátrica para cá. Aí eu prestei esse concurso, e que foi feito na época, que foi idealizado pelo pessoal do hospital. Eu não sabia disso, mas eu não lembro nem quem era o prefeito na época, ou quem era a parte de educação, de saúde, saúde, né? que eu não lembro mesmo concurso que era. municipal. É concurso da prefeitura, né? Da prefeitura. E eu dei uma sorte lascada que eu estava, acabei passando em primeiro lugar nesse concurso. Uau! E aí fui remanejado lá pro posto do Tanque, no bairro do Tanque. E fiquei fazendo pediatria lá por uns 6 meses. Aí, o que acontecia? Tinham 4 pediatras só no hospital. Doutor Yoshikazu, doutor Enanz, doutor Porcento, doutora Lucila. Mesmo. E estava precisando de um 5º pediatra para lá. E aí que foi a sorte que eu falei para você, que a pediatria abria a porta. E eles se lembraram que aquele concurso que eles tinham feito e que tinha passado era eu. E eu tinha aquele vínculo com o hospital de lá. Sim. Então eles tinham lá 3, 4 pacientes, pediatra para fazer isso, e fizeram iam fazer uma entrevista. Sim. Eu estava cortando o cabelo, estava a Lucila do meu lado. Aí ela falou, você é pediatra, né? Eu falei, eu sou, tô tentando ser, né? Então, porque eu tô com uma vaga no plantão lá, né? dia 15 de novembro de 89. Eu não esqueço até hoje. Nossa, porque a coisa vem anda sozinha. Porque era um feriado, né? Sim. Você tá afim de fazer plantão? Tô. Opa! Tô. Mas feriado? Tô, pode deixar. Aí começou a minha história no hospital. Eu fiz aquele plantão, né? Eles começaram a ver o currículo, as coisas, fizeram a entrevista, eu trouxe todas as coisas que eu fiz. E aí comecei nesse tempo de 32 anos que eu fiquei no Hospital Novo, né, no AMA. E só tinha o novo na época, né? Só tinha o novo, né? Eu vi o Seib, que eram grandes amigos meus da Faculdade de Bragança, que vieram também para cá. O Felipe foi meu professor na faculdade. Então, assim, a relação de ciúme que parecia ter, acabou não tendo, né? É mais fictícia do que isso, porque todos eram conhecidos. A gente fazia cursos no hospital, fazia curso lá, então a gente ia lá conversar, trazia, né? Então, assim, aí começou esse esquema, até chegou um momento que eu falei, eu tinha prometido para mim mesmo que entre 55 e 56 anos eu deixaria de dar plantão à noite, em consideração aos meus pacientes, porque eu já não teria aquela lucidez de fazer uma noite inteira de plantão mesmo, não dormir, né? Aquele plantão de conversar, fazer aquelas coisas, plantão médico, né? Sim. E trabalhar no dia seguinte eu poderia, porque para você construir um nome, você demora muito tempo. Mas você perder esse nome também é rapidíssimo. Então uma besteira maior que você faça, alguma coisa que você faça, porque a gente erra, como qualquer um. Mas uma coisa mais complicada, né, se perde. Então, assim, eu falei, em consideração aos meus pacientes, eu vou parar, e aí eu resolvi abrir o consultório e ficar mais com essa parte de consultório mesmo. De consultório essa história, não sei particular. Se eu me alonguei demais, mas essa é a minha história. Então, como consultório, são quantos anos? Consultório exclusivo, né? uns 6 anos. 6 anos. Mas assim, que eu já fazia, trabalhava meio período no hospital, meio período no consultório, já vem aí pelo menos uns 10, 11 anos. Bacana. 10, 11 mais ou menos. E você estava contando pra gente que você tem paciente que você acompanhou e que hoje é pediatra.
paciente criança, né? Criança. Como eu tenho pacientes que hoje trazem os filhos para mim já. Muito legal. Que é muito interessante. Muito né? legal. Porque como São as gerações vão passando. Como eu tenho 36 anos de formado, eu tenho paciente que começou comigo com 4, 5 anos, que hoje tem 40 anos de idade. Hoje tem 40. Né? Então estão trazendo os filhos de 2, 3 para mim ver. E às vezes eu quero surpresa, porque ele chega, fui seu paciente. Eu falei, nossa, verdade? Eu não lembro. Eu não lembro. Ele falou do Dr. Porceno, e nós somos amigos, e ele conta para mim exatamente isso. Ele fala, Vila, sabe que eu estou preocupado? Porque eu tratei da criança, a criança virou mãe, e agora eu estou começando a tratar da mãe da mãe. Eu estou começando a ficar preocupado. É interessante isso, né? Mas é muito legal, né? É muito legal. E até por conta de algumas pacientes têm aquela... Fala, puxa, acho que o médico envelheceu, ele já está mais desatualizado, né? Então, assim, eles vêm para tirar aquela dúvida, né? Como é que tá, tal. E isso aqui que você tem de coisa, a gente vai conversando. É interessante. Eu acho isso super legal. E você se identifica com aquela imagem do médico de família? Acaba sendo, não é? Sim. Porque era uma tradição, né? Da medicina. Hoje perdeu um pouco isso. Porque né? assim, hoje é a época dos super especialistas. É verdade. Né? Tem aquele que trata do dedo, da mão, do dedo esquerdo. Né? Não estou falando mal dos ortopedistas, estou dando só um exemplo, claro. Lógico. Mas assim, que virou a super especialidade. Porque é mais rentável, porque a consulta costuma ser mais curta, porque você já vai direto, né? O paciente é encaminhado. O pediatra é uma das consultas mais longas que tem e recebe o mesmo valor de um médico que faz uma consulta. Você vai no oftalmologista, por exemplo, ele faz uma excelente consulta em 15 minutos. Sim. Excelente. Você não precisa tirar a roupa, não precisa tirar fotografia com a avó, não precisa vir com a roupa de batismo porque aquela roupa bonitinha, que é bonitinho, né, para tirar. Então tudo aquilo leva os 15 minutos que às vezes a gente não tem, né? Então a consulta pediátrica você tem que fazer meio mágica longa, nesse sentido, né? E pouco remunerado. Então as super especialidades, elas têm essas vantagens de receber assim, olha, eu tenho... Como a cirurgia. Eu tenho fimose. Você não vai escutar o coração da criança. Você vai olhar o pipi, tem fimose. Tem fimose. Vamos pedir os exames, vamos operar. Tá, certo. 15 minutos. Tá resolvido. Fez lá, explicou para a mãe a cirurgia, a anestesia, o tempo que fica lá, tá resolvido. Então, você faz em 1 hora 4 pacientes. Né? Você consegue sobreviver muito bem com um convênio com 4 pacientes por hora. Agora, um pediatra, ficar 15 minutos, a gente tem que fazer mágica, né? Dr. Porceno também fala que o pediatra... está em extinção, é protegido pelo IBAMA. Porque ninguém quer ser pediatra justamente por falta de procedimento, é isso? Exatamente. Então são consultas longas, mal remuneradas, né? Por isso que, como você falou desse negócio de paciente, essa minha paciente, a Karina, belezinha, que foi que eu peguei no berçário. E ela se formou essa semana agora. Olha que maravilha. Ela mandou a foto do carimbo dela para mim. Né? Que ela teve. Então assim, ela quer ser pediatra clínica. Ela vai lá e está marcando, fala assim, eu quero saber um pouquinho de cada coisa... E não ser especialista em nada, que é o que eu dediquei minha vida. A você poder orientar, e quando tem alguma situação que tem alguém que sabe mais, com a maior humildade do mundo eu falo, isso aqui eu vou pedir para você passar com tal pessoa. Certo. Por quê? Porque eu quero que você seja visto como se eu estivesse com meu filho. Se o meu filho, minha filha, estivessem lá e eu falei, puxa, chegou o ponto que eu não sei, eu não vou inventar. Eu vou passar para uma pessoa que sabe mais. Para quem tem. Sem nenhum tipo de problema ou remorso em relação a isso. Então é isso que eu acho que é a pediatria raiz. Né? Que a gente fala, que a gente conversa. E hoje com essa correria, com essas coisas de estéticas, com essas coisas de muitos empregos ao mesmo tempo para poder manter uma renda, a gente acaba se perdendo e nem sempre é voluntário, né? Isso aí pode ser que seja pela própria situação mesmo em si, né? Mas o Porceno tem razão, o pediatra está protegido pelo IBAMA. Não, e outra, eu acho que o pediatra tem um lance, não sei, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que deveria ter, se não tem, um pouquinho mais de envolvimento emocional, porque é o que você falou, vem a mãe, vem a avó, a coisa que assim, é diferente quando é uma outra especialidade. Você vai, quebrei a perna, raio-x. A informação é direta, né? Eu estou com dor. A gente filtra. Né? Se vem a mãe, você filtra. Se vem a avó, você filtra 4 vezes. Porque vó é um perigo. É um perigo. E eu tô querendo ser vó 1 hora. Meus filhos nem querem namorar ainda. Né? Estão lá sossegados. Mas assim, para poder estragar. Né? Sim, aquilo que a gente tem, né, em termos. Né? Fazer em dobro. Né? Porque a avó e o vô sofrem por 2, né? Sim. Eles sofrem pela mãe, pelo filho, pela filha, né? E pelo neto, pela neta que está ali.
né? Então, assim, entrar no ritmo familiar é uma coisa que agora, nesses últimos anos, eu estou podendo fazer mais, porque a minha consulta agora é mais demorada, porque no hospital era mais corrido, né? Agora eu faço o período que eu quero, eu estou fazendo, depois de quase 30 anos, eu estou fazendo a pediatria que eu sempre sonhei fazer na minha vida, né? Que é essa de entrar no esquema da família, porque nós falamos, por exemplo, eu também sou homeopata, né? Depois de 15 anos de formado, eu resolvi fazer homeopatia. Homeopatia também. E já teve situação no consultório que eu cheguei para a mãe e falei assim, olha, pode deixar a sua filhinha aí brincar lá com a Yara, Yara é minha secretária, meu anjo da guarda. Sim. Yara, vai lá, deixa ela brincar com a Yara, que o remédio é para você. Entendeu? E eu sou bocudo, né? Eu falo assim, ó, olha, a doença sua filha da mãe tá ou do pai. ótima, mas eu vou me atrever a tratá-la. Porque eu acho que é isso que vai melhorar. Algumas vezes funciona legal, outras vezes, né, se associa as duas coisas, mas essa de entrar no esquema da família e ver o que está acontecendo, ainda mais nos tempos de hoje, pós-pandemia, né, com as coisas muito imediatistas de viver com aquele celular, com toda a coisa ali. Muita informação. Muita informação. A gente se perde um pouco mesmo, né? Então, acho que isso aí faz parte desse esquema do pediatra raiz, que é o médico da família, porque quem me tratava fez o parto da minha filha, desculpe, fez o parto da minha irmã, o doutor José lá de São Paulo, quando eu morava lá ainda, né? Ele era pediatra, tratava minha mãe, quer dizer, saía, né? Os conhecia a família. Tudo, os médicos do hospital são clínicos e cirurgiões gerais, que faziam tudo. Né? Faziam parto, faziam essas coisas, porque tinha uma formação boa, uma formação consistente para essas coisas. Você saía mesmo, não precisava teoricamente fazer uma residência. Você fazia porque você tinha aquela ânsia de saber mais ainda e estar mais seguro para uma coisa assim, né? Mas hoje já ficou, né? Você já sai no terceiro, quarto ano de faculdade, você já começa a seguir mais uma área e faz o suficiente para passar nas outras. Entendi. Né? Porque a correria é muito grande, o obstáculo é muito grande. Entendi. Né? Isso a gente percebe hoje, né? Ele falou de homeopatia. Você tem uma... Não, pode continuar. Pode? Além da alopatia, né? Que é um medicamento normal, que eu quero dizer medicamento de farmácia, né? Tradicional. A homeopatia é uma outra especialidade. Isso. Que você estuda e, teoricamente, ela não tem contraindicação, é isso? Só para clarear a coisa que, assim... Tem também, né? Na verdade, assim, algumas coisas. O Conselho Regional de Medicina, ele é muito severo. Ele é muito rígido com a ética médica e com os conceitos. Certo. Então, além das especialidades tradicionais, pediatria, cirurgia, né, tal, só tem duas ditas especialidades alternativas que a gente tem conselho, que é acupuntura e homeopatia. Homeopatia desde 1980 que tem. 1980, é isso mesmo. Então, assim, você tem que ter o título de médico, você tem que ter o título de pediatra, você tem que ter o título de homeopata. Então, outras especialidades interessantíssimas, como fitoterapia, cromoterapia, tal, ainda não tem um conselho. Certo. Então, nós médicos não posso prescrever, por exemplo, floral. Floral não faz parte da homeopatia. Não faz parte, né? Alguns fitoterápicos a gente pode fazer, mas eu não posso fazer uma consulta como fitoterápico ou botar um título, Dr. Carlos Patara, fitoterapeuta, CRM, parará. Tá? Só pode ser ou homeopata ou acupunturista. Esses são aceitos, né? Então, há mais ou menos uns 250 anos atrás, teve um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que ele era judeu, né, com os pais, e vendia porcelana. Então ele falava 12 línguas, porque o pai estava mais interessado em vender porcelana do que ele ser médico. Mas ele tinha o dom de ser médico, né? Só que ele perdeu um amigo dele com as técnicas locais da época, né, que era sangria, fazer vomitar, dar diarreia. Então, se o paciente não morria do tratamento, ele vivia, né? E ele perdeu um paciente, né, um amigo dele. Ele insistiu e falou, vou me dedicar a fazer tradução de livros. E ele traduziu um livro de um cara chamado William Cullen, que é mesmo o nome daquele vampirinho lá do esqueci o nome, do Crepúsculo.
Crepúsculo, né? Eu esqueci o nome dele por causa do vampirinho lá, né? Aqui, né? Que era do Peru, trabalhadores que mexiam com a casca da quina, que fazia hidroxiquinona, cloroquina, essas coisas que estão faladas ultimamente, né? E que os pacientes tinham as febres comuns da doença malária, mas não pegavam a malária. Então ele falava, alguma coisa está acontecendo, né? E aí começou a desenvolver a teoria homeopática, que é causar na pessoa uma doença artificial mais branda que mate a doença verdadeira, né? E tem os princípios básicos, eu não vou me alongar em termos aqui. Mas, ou seja, você tem que conversar muito com o paciente. Aí o que ele fazia? Ele dava um caderninho para o paciente e falava assim, eu vou te dar esse remédio. Você vai escrever tudo o que você sentia quando você toma esse remédio. Legal. Eu tomei Beladona, que é um remédio homeopático. Tive dor de cabeça, fiquei vermelho, fiquei nervoso, briguei com todo mundo, tal. Opa, Beladona provoca isso. Vou diluir essa Beladona bem diluidinha. Cada diluída eu vou dar 100 chacoalhadas no vidrinho, né? E vou dar essa Beladona para quem falar para mim que tá nervoso, fica vermelho, tem inflamação de garganta, tudo fica vermelho. O que acontece? E ele dava um negócio danado, rapaz. Então é aquele negócio, causar uma doença artificial por situações... O raciocínio, né, da homeopatia. São 4 princípios básicos, não vou entrar aqui, mas porque nós vamos alongar muito aqui e tem mais coisas para gente conversar, né? Então, o que acontece? Você conversa com o paciente e começa a descrever as características da doença, das coisas que ele tem, e você pega e tenta achar na homeopatia o remédio que mais parece com isso. Aí você pega e dá o remédio para o paciente nas doses e vai sentindo isso. Eu brinco que a homeopatia é muito rápida, é o homeopata que é lento. Que erra o remédio, porque são 4.600 remédios, né? 4.600 e a gente usa mesmo um 100. Tá. Esse assim é o que tá mesmo. Mas para escolher em 100 já é mesmo complicado. Assim, é isso que eu ia falar, né? 100 é muito. Então a gente tinha só um livro para fazer. Hoje você tem programas de computador, que aquela pesquisa que você ia um por um, marcava e anotava, você coloca os nomes lá e vai cruzando já. Então você consegue isso daí. Então você faz de veneno, né? Então, por exemplo, arsênico, que mata, entendeu? Você pega e dá arsênico para a pessoa que tem bronquite. Né? Porque o arsênico mata asfixiando, entendeu? E você pega e dá o arsênico tratado da forma homeopática para quem está asfixiado, para me abrir e começar a melhorar. Mas é uma teoria interessante. Interessante, então. E como isso aí é físico e não é químico, você não tem muita prova científica. Então, por isso que é muito batalhado, né? Mas, por exemplo, como que você explica, por exemplo, que um cavalo, um garanhão, sente o cio de uma égua a 5 quilômetros, 4 quilômetros, sei lá, de distância, num pasto, se está diluído no ar também. Então não tem. Pois é. Né? Então tem umas coisas que a gente tem que ter um pouco de fé também. Você não pode ser muito cético nessas coisas, né? E eu já vi melhorar muito, né? Tanto que eu dediquei minha vida nesses últimos 26 anos, né? Porque formei com 15 anos, né? 20 e pouco, 21 anos. 21 anos. Né? Firmado em cima de homeopatia, dessas coisas também. Então eu acho assim, eu não sou nem homeopata, nem pediatra, nem médico. Eu me chamo assim, o curador. O que eu puder curar, né? Se alguém me ensinar a benzer, e eu benzer alguém e resolver, né? Se eu conversar com alguém e a conversa resolver, se a gente escutar, essa é a ideia. Não importa o meio. Então, por isso assim, que eu dou vacina, como alguns homeopatas não dão. Quando a homeopatia não está andando muito bem, vai tomar o remedinho normal mesmo para a homeopatia, porque é como se fosse o terreno, né? Você vai plantar, por exemplo, uva de vinho no charco, não vai nascer. Tem que ser no seco. Você vai pegar a uva e botar no charco e plantar arroz, não vai nascer. Então é o terreno. Então, na homeopatia tem essa vantagem. Até a morte, a gente fala assim, é um êxito letal. Ou seja, a bactéria foi mais forte que tudo que a gente sabia e matou. Então a gente tem que aceitar. Então eu aceito quando a homeopatia vai bem, quando não vai bem, quando o alopático normal vai bem, quando a acupuntura vai ou não vai. Então a gente vai procurando... E sempre explicando para o paciente esses contextos, as coisas que tem. Sempre conversando, buscando a adesão também, isso, para eles passarem, né? Eu deixo... desde que começou o celular, né? Meus pacientes têm o meu celular. Agora tem o WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica para isso, que eles mandam foto para mim do que está acontecendo. Então, esse negócio não para no consultório. Porque senão não vai funcionar no esquema homeopático que a gente quer. Né? Pouca gente está nos ouvindo ultimamente, né? A gente não consegue ser ouvido. A gente normalmente é interrompido na metade das coisas, porque
a coisa está muito rápida. Então, às vezes, quando você senta, escuta o paciente falar, ele conta, parece que ele sai mais leve também, né? Só de contar o que ele está sentindo. O que ele tem. Mas tem uma reclamação geral, né? Mas eu entrei lá, o médico olhou para mim e falou, tá bom, mas tchau. o médico ficou no computador, digitando, só me perguntando assim de rabo de olho. E nem olhou, não colocou a mão em mim, né? Exato. Como você vai a um restaurante e o garçom nem olha para você, fica no tarde falando tal e traz. Ele só como você vai a uma repartição pública ou uma loja e também. Então, tá tudo imediatista, ninguém tá assim. E isso, que nós somos um país latino. Sim. Que as pessoas ainda gostam de conversar, de olho no olho. Né? Eu não sou muito viajado, mas você vai na Itália, vai na Espanha, você é um Harris, né, parasita ali dos caras, parece, né? Eles estão fazendo um favor, né, de receber um dinheiro que a gente paga, dinheiro suado aqui nos plantões, né? É verdade. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo hoje, né? Você e a telemedicina está rolando já, né? Não. Oficialmente, não? Tá. Eu não sei como é que consegue, né? Eu tento ajudar alguns pacientes mesmo. Mas existe oficialmente, existe, e depois da pandemia ela foi oficializada. Então os médicos podem emitir receita à distância também agora, né? Que já tem um selo que a gente adquire quem quer, né? Para poder fazer isso daí, né? Para a homeopatia em si, foi até legal, porque você tem muito para conversar. Sim. E menos para examinar, porque normalmente as coisas são mais... não está comendo bem, não tá nervoso, não consegue dormir, então você consegue ajudar. Não é o certo. Sim. Porque não pode estar comendo bem, porque tem uma gastrite que eu vou lá fazer um exame e a criança pula quando eu aperto ali. Sim. Né? Mas, assim, isso ajuda. E para os psicólogos foi fantástico, foi joia. Para você ter acesso a profissionais inacessíveis, né, que são de muito longe, ajudou bastante, né? Mas eu acho ainda uma ferramenta. Não acho o padrão, né? Padrão, né, que eu acho... É um a mais. Examinando. Quando você falou de homeopatia, eu me lembrei que... Eu acho que, pelo seu modo de ser pediatra, tem tudo a ver com ser também homeopata, porque você percebe o sentimento também do paciente, né? Porque, por exemplo, eu sou asmático, mas eu tô triste porque tem uma briga familiar e tal. Então, esse sentimento, ele faz parte do diagnóstico de um paciente, não é isso? Pode ser o gatilho. Pode ser o gatilho. Pode ser o gatilho para a situação que está acontecendo. Físico, aí você está tomando o terceiro xarope para abrir os brônquios, mas não vira a parte emocional. Aí você às vezes dá um remedinho emocional, tira 2 xaropes e deixa um só, a coisa melhora. A pessoa melhorou. Nem sempre, né? A gente acerta mas e são erra. Quadros e mas quadros, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Por isso que eu fui fazer homeopatia. Porque faltava, na minha opinião, na alopatia, depois de 15 anos de pediatria, faltava um negócio. Falei, ou eu mando para o psicólogo, eu vou ter que... é um pedaço. Então eu continuo mandando para psicólogos. Mas e são muitos profissionais excelentes. A maioria que me procura de homeopatia é para situação emocional, né? Ou a parte de alergias e coisas desse tipo assim, né? Coisas repetidas que vêm vindo assim, que é a base do tratamento homeopático, não comigo, mas com os homeopatas de maneira geral. A grande procura é isso daí, né? Você se incomoda quando o seu paciente fala assim: doutor, eu li aqui na internet, aquele paciente informado demais pela internet, você se incomoda ou você leva na boa? Eu levo na boa, mas eu procuro ensinar sites interessantes. Bacana. Tem uma historinha que veio esses dias. Eu sou um defensor de vacinas. Eu acho que é interessante. O mundo inteiro está em cima disso. E os homeopatas, de maneira geral, não gostam muito da vacina. Uma hora eu explico por que eu não gosto. Não é o momento, né? Mas enfim. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando e chegou uma mãe para mim e falou: doutor, o senhor pediu para mim fazer essa vacina na minha filha, mas olha o que essa médica aqui falou. Aí ela mostrou para mim no celular pra com mim, a médica, aí eu olhei, no vídeo. mas eu achei que, assim, sabe quando você bate, escuta ali, tá vendo e fala: essa linguagem tá meio esquisita, mas tinha o nome da médica, doutora, não sei o que, tá CRM e tal. Eu tava do lado, falei: vamos fazer uma coisinha só, assisti inteiro, falei, virei o computador para a mãe e falei: vamos no CRM procurar o nome dessa médica? Aí eu fui lá, entrei no CRM, digitei o CRM. Não tinha. Gente, mas como é que publica irresponsável? Isso, aí o pessoal colocou uma taxa. Aí eu falei: o que mais é perto disso
são outros profissionais. Aí eu fui no Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem. De enfermagem. Tava o nome dela lá. Enfermeira médica. Na verdade, não, ela até estava assim, dando uma informação Sim. dentro da característica que foi explicado para ela. Sim. E essa informação serviu aos interesses de quem não gostava da vacina. Então ele foi lá e forjou. É isso que eu entendi da situação. Um negócio lá. Então, quantas pessoas viram essas coisas? Então, quando o pessoal vem e mostra para mim, eu falo, olha, eu não sou dono da verdade. E se eu não sei, vamos assim, por exemplo, vamos na Sociedade Brasileira de Imunizações. Vamos perguntar. Vamos olhar. Vamos na Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos no CRM. Mas Vamos nem em todos sites são maiores. esclarecidos a ponto de ter esse start de vamos procurar. A pessoa vê lá CRM, aqui ó, aceitou, tá, apareceu no seu GC o seu CRM. A maioria das pessoas não vai lá olhar. Será que o Dr. Carlos Patardes não vai? Luiz, eu tenho 36 anos de pediatria. Nenhum paciente me pediu minha carteira. Pois pra é. mostrar. Sim. Nenhum, em 36 anos. Todo mundo comprou que eu sou pediatra, homeopata, cirurgião pediátrico, essas coisas. Né? Então, assim, quantas pessoas que podem estar usando esses Só que na internet... Não, isso acontece toda hora. A polícia está toda hora prendendo, né? E não só na medicina em si, né? Em todas as coisas, né? Claro. Então, esse que é o problema. Então, eu acho muito legal o Dr. Google. Eu acho muito legal. Agora, ainda mais com essas inteligências artificiais que você pergunta, né? Eu esqueci o nome desse site que eles falam agora. GPT? Isso, Chat GPT, né? Chat GPT. Né? É fantástico. Do dia eu digitei lá, eu quero uma carta de demissão. Veio uma coisa linda, maravilhosa, achei o máximo, né? E ainda a versão gratuita. Versão gratuita, né? Se você tem pagar, nossa, aí vem 15 com florzinha, né? Sim. Mas então assim, tendo uma informação legal, eu acho fantástico. Eu acho muito legal. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto quando eles falam, porque aí eu tenho chance também de poder argumentar. De argumentar, né? Falei, ó, meu argumento é assim, ó, procura aqui, ó, esse lado é mais a favor, esse lado é mais contra, sente o que você acha, tal, não sei o quê. Aqui eu tenho a minha formação de tanto tempo que eu posso dar de experiência, né? Sim. Então, assim, eu procuro com médicos mais jovens algumas coisas mais novas que estão saindo, mas eu também recebo WhatsApps de colegas mais novos perguntando sobre a experiência que a gente tem mais tempo, né? Então, você já viu isso aqui? Eu vi 2 vezes, tal, não sei o quê. Então, essa troca é muito legal, né? Legal. E a internet funciona muito bem para essas coisas também, pro lado bom, pro lado ruim, né? Mas pro lado bom também, isso que é importante. E o Daniel foi pro meu caminho também, seu filho. O Daniel acabou o mestrado agora, quer dizer, vai defender o mestrado, né? Ele está fazendo fisioterapia. Fisioterapia. E agora está voltando para Atibaia, fala que está no momento sabático, né? Entre tocar samba e... E o Daniel puxou o pai nos dois. Na música e na medicina. Você vê, ele falou, até tentou medicina, ele falou, pai, eu acho que não é meu esquema. E aí, nossa, a fisioterapia para ele foi fantástico. Legal. Esses dias mesmo ele estava puxando minhas costas lá, dando uns estalos aqui. Tá fazendo porque gosta. Então, eu achei legal. E vindo para Atibaia ficar comigo, né? Que pai que não quer que os filhos venham, né? Com certeza. Que pai que não quer, né? E a música, hein? Como é que veio isso aí? Então, para mim ou para ele? Para você. Para mim, cara, quando eu tinha 7 anos de idade, tinha uma professora lá em São Paulo que tocava violão. E eu via ela tocar e ficava assim, com os olhinhos... Piscandinho. Eu falei, puxa, aí eu cheguei em casa e falei, mãe, não sei o que, tá. Aí meu pai me deu um violão. Aí eu fui ter aula com ela. Certo. Né? E aí comecei a tocar um pouquinho, 7 anos, coisinha aqueles... eu lembro que era a praça, a primeira música, né? Hoje eu acordei com saudade de você. E a franja do Rony Von, que dá aquelas puxadas, né? E aí a coisa foi indo. Aí depois, com 11 anos, eu já estava em Atibaia, aí nós... tinha 2 amigos que tocavam também, o Lico Candeias e o Itinho Candeias, né? Que é o Lico hoje, um guitarrista virtuoso. Sim. O Itinho acabou deixando um pouco a música, né? Foi lá pro lado jurídico mais, né? E a gente fez uma banda, né? Eu era o baterista da banda, o Lico tocava e cantava, meu irmão tocava baixo, né? E o Itinho fazia percussão. Tá. Aí o Lico deixou de querer fazer a banda e saiu e tinha que alguém cantar. Aí eu saí e fui tocar, né? Aí precisamos comprar uma bateria, porque não sei o que, tal. Aí não tinha... Tava cara a bateria, nós resolvemos pegar um baterista que tinha bateria. Aí arrumamos um degane. O Carlos da banda. Eu sou, você tem bateria? Tem, então vem. Aí o Carlos Degane, amigo nosso aqui, nisso aqui não tocava nada de bateria, mas tinha bateria. Então vamos pra banda, né? Aí a banda ficou aí, faz 50 anos que a gente toca juntos. Até hoje?
Tem o Gustavo. Qual é o nome da banda? Chama Nova Terra. Já toquei com eles. Já tocou. Tinha o Gustavo Conte, dentista também, que tocava na guitarra. Depois ele parou, quer fazer coisas mais de estúdio agora. E veio o Egon, que a gente chama de caçulinha, porque ele, além de tocar piano como caçulinha, né? Que tinha caçulinha, ele é o caçulinha da banda, que nós somos sessentões e ele não chegou nos 50 ainda, né? Ele não tem 50? Não, o Egon deve ter uns 48 anos e tal, mas 56, por aí. Egon, se eu estiver errado, você me avisa. É um bebezinho. É um bebezinho. E aí ficamos, gente boa também. Fiquei tocando a guitarra, ficou o Degani na bateria, o meu irmão no baixo sempre tocou baixo e o Egon era no teclado. Então toda terça-feira a gente ensaia, né? Os ensaios eram assim, às terças, 2 a 3 horas de música e 1 hora de vinho. Né? Agora eles estão passando mais ou menos, está começando a querer inverter, porque é a hora que a gente fala as besteiras, que a gente relaxa. Eu vou fazer um parênteses aqui, que ele esqueceu de falar uma coisa. Eu participei de vários Com desses certeza. Aí, mas tiveram ensaios que tinha vinho e... Aí eu vou falar olhando ali, ó. Tinha o Capelete em Brodo, da Dona Laís, meu amigo. Nossa, olha, espetáculo. Agora deu água na boca. Aí ninguém ensaiava nada, ninguém ensaiava nada, fica só comendo Capelete em Brodo. Nossa, maravilhoso. E ela junto, ela tomava lá o copinho de vinho dela, com as bochechas vermelhinhas. Tomou aqui o seu vinhozinho, né, Dona Laís? Tá? E a gente fazia os shows... voluntários, né? Sim, o Laerte lá, quando tava ainda com o Red Jack, ele liberava a parte de cima, a gente fazia, ninguém cobrava cachê, ele ficava com o bar, não cobrava entrada, a gente pedia o pessoal trazer produtos não perecíveis e de higiene. E dava 300, 400 quilos que a gente doava tal, e se divertia ali com o pessoal. Eu vou mostrar essa foto pra vocês. Vai entrar aí no vídeo. Nós tudo de cueca aí no palco. Era cirola. Cirola, porque a gente era púdico. Não podia ser. Pudico. A gente podia, pelo menos ficava com o joelho. Suspensório para não cair a coisa. Exato. Não, o Tio vai, pesquisa a roupa e tal. Muito legal. Era uma época muito divertida para a música também. Isso foi legal porque contagiou as crianças. Então a Luísa canta, o Daniel toca com o grupo de pagode dele, que tá super bem. Aliás, vamos fazer propaganda. Mexam. O de samba do Daniel e mais uma turma, são 8, né? São 6. São 6? Agora tem o 7º. O 7º. Eu até falei, me equivoquei, não é a banda do Daniel, é a banda que o Daniel participa. Sim. Para ser bem, tá. Sim. Então, os meninos estão tocando, que é muito legal. Muito legal. O Vila, nosso grande, querido professor e maestro, nos ajuda lá quando tem que montar um negócio mais pesado, assim, porque o Vila é meu professor. Eu falo que eu tenho vários mestres na minha vida, né? Posso citar, por exemplo, o Dr. Hernandes como meu mestre na parte de pediatria, né? Eu posso citar o seu Pingitori, que me ensinou a pintar. Ele não deixava nenhum aluno, com muito sacrifício eu fiquei lá, para ele me ensinar as técnicas de pintura, que eu gosto de pintar de vez em quando, né? Tem o Maestro Vilaça, que é meu grande professor. Amigo, na parte, tomador de vinho. Mas além de ensinar sobre vinho, ele tem a paciência de me ensinar um monte de coisa também, né? Então, assim, eu tenho o Júlio Arello, que é meu professor de canto, que é um mestre de canto, né? Que é um cara, o Thiago, irmão dele, que faz a parte de produção musical e me ajuda. Quer dizer, então, assim, eu posso dizer que eu tenho vários grandes, e tenho medo de ter esquecido alguns outros, assim. Dr. Hitz, que é pediatra também, né? Então, assim, tem várias pessoas que forjaram a pessoa que eu tento ser, perto, parecido deles, né? O Dr. Hitz, ele era trovador, assim, ele fazia trovas, né? Era um poeta ele me trouxe trovador, um livro, eu né? tenho um livro dele em casa. E, nossa, especialíssimo. E ele me trouxe o livro com uma errata escrita à mão. Ele falou assim, na página tal, não sei o que, eu errei em tal coisa. Então eu escrevi, eu tenho esse livro em casa. Quando eu abro, eu tenho a errata manuscrita por ele. Nossa, né? Ele foi no hospital me conhecer. Ele falou, olha, escutei de você, assim assado, eu fui pediatra também, acho que fui seu pediatra também algumas vezes, né? E eu queria dar essa força para você. Como eu fiz, eu não vou citar nomes porque eu não quero desmerecer outros colegas, mas eu tenho uma pessoa, né, que eu tentei fazer a mesma coisa, não com o peso do Dr. Hitz, mas eu fui e falei, você, na minha opinião, vai ser
a grande, até já dei o sexo, pelo menos, a grande pediatra que vai suceder vários pediatras que tem aqui, né? Então, assim, eu acho... eu quis fazer para ele porque eu me senti muito honrado com esse tipo de coisa. Não que eu tenha o peso que tinha o Dr. Hitz, mas a gente tem um pouco de coisa na casa, eu acho que é interessante, e essa pessoa sabe que eu falei para ela. Eu falei para ela. Só fechando aqui então, o De Samba é um grupo de 6 meninos. Isso. Meninos, né? Meninos mesmo. Que, me surpreenderam, até porque na época que nós tocávamos, o Daniel tocava rock com a gente, né? Fazia guitarra, e era super na dele, tímido e tal. Cara, Daniel tá cantando pra caramba, os meninos tocando um monte, super sério, responsáveis. O De Samba, marca aí. E a outra menina, que é a Luísa. A Luísa é uma gracinha. A Luísa, sim. Eu fico pensando, quando eu vi um repertório que o Ti queria fazer, de jazz, né? Flying to the Moon, umas coisas... legal. Não é para a idade da Luísa, né? Essas coisas, né? Já para nós já é antiga. Mas você vê a influência que os filhos, ou que os pais exercem sobre os filhos, na questão cultural também, né? Assim, não que a pessoa tenha obrigação de gostar daquilo, não, mas que tenha contato até para dizer que não gosta, né? Eu conheço, sabe o que mas não gosto, mas eu tenho a oportunidade de conhecer. Isso eu acho que é uma coisa que acontece muito. Às vezes os pais não têm a oportunidade de ter um conhecimento mais amplo, e aí não passa, né? A criança fica privada, então ela só viu aquilo a vida inteira, então aquilo para ela é música, seja lá o que for, né? E não tem oportunidade de ter conhecer sons, outros, né? Exatamente, que foi o caso dos dois, tanto da Luísa como o Daniel. Que é o que eu falei em relação a contaminar, né? Eu tenho o Pedro, o João, meus sobrinhos. Também. O Pedro é um guitarrista virtuoso, e o João é um dos bateristas que eu mais vi tocar bem leve. Sim. Parece nosso amigo Fred. Assim, quer dizer, medidas, proporções e experiência. Sim, claro. Né? E não derruba uma palheta, o prato nem mexe não tem muito. Barulho na bateria, não tem né? coisa extra, resolve o negócio, né? Então, assim, eles são. Isso aí foi contaminação por ver a gente tocar, por essas coisas, você tá tendo, né? A filha do Degani toca guitarra. Sim. Né? Então, assim, tá começando a gente fez uma escolinha, escola, né? Isso que eu acho que é interessante. Por que eu perguntei dele? Porque até onde eu sei, o pai e a mãe, seu Roberto, Dona Laís, não tocam instrumento. A Dona Laís toca piano, né? Começou a tocar piano, sabe algumas coisas, mas não... Então, assim, agora, o outro lado da história, a professora. Olha a importância que tem um professor, às vezes você... Na sua vida, né? Você só levanta assim, ó, e acende o pavio. E o cara sai correndo. Exatamente. Muito melhor do que a gente seria, muito melhor. Mas porque você acendeu a luz ali, deu a oportunidade de conhecer. Isso eu acho importantíssimo. E chegar em casa, por exemplo, e ter um violão, tem uma guitarra, tem um bumbo, tem não sei o quê. Estimula, né? Então, peraí, o Daniel toca violão, toca guitarra, toca baquinho, toca bateria, toca contrabaixo. Porque tava lá, e tudo autodidata. Autodidata. Na internet, coisas que ele pergunta, pai, como é que faz, não sei o que, tal. É impressionante, né? Então eles são muito rápidos hoje, você tem muita coisa, você vai no YouTube, você aprende. Se você tiver paciência, muita informação. Muito. Se tiver tempo e paciência e souber filtrar, exato, cara, você faz PhD pela internet. Luiz, continua aí que a gente saiu da conversa. Antes de chegar aqui no estúdio, eu fiquei pensando na pergunta, assim, ela é um pouco provocadora e ao mesmo tempo acho que é uma informação muito importante. A pediatria conversa bem com a geriatria? No seguinte sentido, porque né, idosos e crianças se parecem em algumas coisas, não é? Com certeza. Eu queria ouvir você sobre isso. Do ponto de vista emocional, muito parecido. Muito parecido, a diferença
primordial é que nós lidamos com a perspectiva de vida. Sim, e o geriatra lida com a perspectiva da morte. De morte, né? E da qualidade desse período, último período de vida, né? Que tem que fazer. Mas assim, eu percebo que nos consultórios, quando vem a vovó, por exemplo, eu dou pirulitinho para a criança, a avó fica os olhinhos ela brilhando. fala, puxa, eu queria também ganhar, né? Poxa, eu até brinco, porque eu tentei usar, por exemplo, coisas mais naturais, balinhas de alga, sem açúcar, nada. Não funcionou. Aí não funcionou. Por que será? Não funcionou. Aí, para não pegar politicamente mal, né? Mas aí eu brinco falando assim, olha, são todos os dentistas de Atibaia que mandam para mim os pirulitos, entendeu? E a gente faz essa troca, eles me dão de graça o pirulito, e eu mando o paciente com cárie para eles. Né? Então, na verdade, né, não é só o pirulito que vai dar cárie, é o pirulito todos os dias que vai dar, né? 5 mamadeiras à noite sem escovar o dente vai dar mais cárie que aquele pirulito lá, enfim. Tá? Mas não é justificativa. Mas também, então, as vovós vêm sempre com as preocupações no mesmo sentido emocional com a criança. Então, eu acho que tem os calos da vida, que tem, tá certo? Mas a ansiedade é muito parecida. É muito parecido, então, eu acho que tem tudo a ver. Eu me dou muito bem com as geriatras, né? A minha médica, a doutora Margarete, é geriatra. Né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu já desde os 50 anos eu já passo, ou até mais, menos, eu já passo com ela, né? Porque eu acho que preparando é fundamental. Você preparar a gente não o seu ter esse envelhecimento, exato, né? Porque você tem outra coisa, né? E assim, eu vou perder massa magra, né? Se eu ficar um mês sem andar, eu vou precisar de 4 meses para andar. Enquanto que um adolescente, depois de uma semana, já recuperou tudo. Já recuperou. Então essas perdas, né, o tipo de alimentação, que a gente começa a ficar mais, como criança também, né, querendo mais, as porcariadas, né, tá, já dificulta um pouco mais. Então eu não tenho dúvida que a pediatria, tirando esse coisa básica, que é lidar com a vida e outro ligar com a perspectiva de morte, né, elas são muito são consultas longas, que você entra envolvido, né? A família, né? Em vez de conversar com a mãe, você conversa com os filhos em relação ao que vai ter, né? Então eu acho que tem a ver, sim, sua pergunta tem tudo a ver. Eu fiquei pensando até em convidar o doutor André Meneghel. Né? Xuxa. Então ele falando, a gente vai conversar com o Tipatá. E ele é muito bom de conversar. Ele é muito bom de conversar. Então, além da própria formação dele, da médica, ele também é um cara que entende toda essa parte de hospital, das coisas, sabe? A parte administrativa mesmo, né? Então, de o cara organização, assim, né? Vocês vão estar bem. Maravilha. É uma pessoa interessante. Você viu ali o que aconteceu, né? Marcelinho levantou de novo. Ele levantou? Puxa, eu fiz de conta que eu não vi. 50 minutos. 50 minutos. Mas tem coisa para perguntar ainda. Vamos você mais conciso. O Roberto Patari é corintiano e você é? Eu também, o Daniel, todo mundo é corintiano? Bom. A genética nessa parte foi forte. É genética. Poderia ter uma coisa assim mais, São Paulino, né? Uma coisa mais fina. Não, né? Jeito, não tem jeito. Mesmo. É povão mesmo. É verdade. É povão, tem jeito. Sofremos juntos. Sofremos juntos. Tinha uma coisa que a gente perguntou antes da gente gravar e que eu acho que é importante você falar também aqui então, o pediatra vai até que idade mesmo? Assim, legal. Oficialmente? Teoricamente, vai até 17 anos, 11 meses, 29 dias. Né? Completou 18 anos, pela lei deixa de ser adolescente, né? Sim. E aí ele passa a ser do clínico geral. Mas, pela formação pediátrica atual, visando mais as crianças menores, já tem assim 13, 14 anos, dependendo do tamanho, chega no pronto-socorro, já vai sendo ligado mais para o lado da clínica e do lado da pediatria. Tá? Às vezes era um pouco por causa da pediatria ter um volume maior e a clínica menor, então você via lá um garotão de 14 anos e 1,90 m de altura, vai para o clínico. Vai para o clínico. Porque as coisas são mais parecidas disso aí. Mas a gente que trabalha mais tempo acaba atendendo crianças adolescentes com mais idade. Hoje, a tendência é que o pediatra fique mais ligado nessa parte, porque também tem o ebiatra, que é o pediatra especialista adolescente, que pega essa faixa também. Que é uma especialidade nova. É uma especialidade, não é tão nova, mas assim, que não é tão divulgada, né? Assim, não aparece tanto, né? Mas esse médico, ele é muito interessante, porque ele pega justamente isso, principalmente nas características de
problemas de droga, comportamento, né? Que é uma faixa que nem o pediatra que pega os pequenininhos está muito habituado e o clínico já vai chutar o balde, né? Sim. Então, assim, é uma situação que, para pronto-socorro, para essas coisas, eles têm reduzido um pouco a idade da pediatria, mas teoricamente a gente atende até os 18. E no pronto-socorro deveria ter ebiatra, é isso? Então, o ebiatra eu acho que é mais para conversar. Porque, na verdade, a maioria dos pediatras do pronto-socorro são especialistas em alguma coisa e fazem a pediatria básica no pronto-socorro para um adendo salarial que você faz, que é um bom adendo, o plantão é bem pago, de uma maneira geral. Né? Nem todo mundo concorda, mas é um bom salário em relação às outras atividades que tem, né? Que tem num hospital. Fariam 12 horas do plantão, é mais bem pago que 12 horas de muito consultório ou muito outras profissões que nós temos aí, né? Então, você vai, tanto que eu às vezes dava plantão que era pneuma, eu falava, puxa, vem aqui escutar um casinho comigo, porque você escuta mais aqui. Quando tinha uma coisa mais cirúrgica, o pessoal me chamava, olha, isso aqui é fimose mesmo, não é? Então a gente faz uns bem bolados aí, pelo menos quando dava tempo de fazer, a gente fazia isso, né? Mas quem dá plantão são poucos que são especialistas em plantão. São aqueles, eu tenho amigos meus que falam assim, eu não quero ter consultório. Eu quero trabalhar aquele período plantonista, atender as coisas, fazer cursos especialistas nessa parte de urgência e tal, não sei o quê. E não quero ter consultório para ter celular, para ter WhatsApp, para ter essas coisas, né? Mas é uma minoria. A grande maioria tem o seu consultório, trabalha em algum lugar e dá uns plantões para fazer isso aí, tem informação geral. Usa a sua formação geral para o plantão. Para o plantão, né? Então hoje o Dr. Carlos Patara não atende mais no hospital, só no consultório particular. Então, eu deixei justamente por isso, né? Porque envolvimento com o hospital é muito pesado, né? Porque você tem que dar assistência aos pacientes internados, aos pacientes que nascem, cria uma situação grande, que você tem que se dedicar bastante. E eu acho que eu fiz isso aí por quase mais de 30 anos, né? E me senti satisfeito com isso. E agora tem pessoas mais jovens, médicos mais jovens, com aquele mesmo elan que eu tinha em relação a essas coisas, que podem fazer isso e eu ficar mais numa situação de orientação, informação, pelo tempo de formado, quem tem mais experiência, né? Quase 40 anos. Claro. Aí, beleza, nossa, eu tô super satisfeito, assim. Claro que a conversa com o Tio é tão tranquila, tão fácil, né? Fácil. A gente podia dobrar os 50 minutos do Marcelo, né? Mas ele vai ficar bravo com a gente, viu, tio? Ele não vai trazer mais pão de queijo, bolo de banana. Não traz mais. Vai trazer água quente pra gente tomar. Água quente, né? Pra gente tomar. Então, só agradecer-te, primeiro, sua amizade, que é uma pessoa, assim, fantástica, que eu guardo no coração, mesmo, de verdade, não só você, mas a família toda, a família, né? Adri, o Paulo, Dona Laís, o seu Roberto. Eu sinto lisonjeado. Agradecer a sua presença, essa quantidade de informação que passou pra gente, né, Luiz? Muito bacana. E sempre bem-vindo. Você quiser dizer... a ultiminha. Agora eu lembrei. Tá bom. Vacina. Ele falou alguma coisa, mas assim, é legal dar uma remate, né? Que vacina ainda é um tema ainda. Então, vacinas, turma, é muito legal, né? São coisas extremamente bem estudadas, que são testadas a exaustão até a gente ter, e muitas delas depois de utilizadas, quando tem um período maior, você percebe uma outra coisinha na dúvida, você tira ela por um tempo para fazer, né? Então, isso começou a piorar por conta da vacina do Covid. Que todo mundo virou sommelier de vacina agora, Exatamente. né? Você tomava vacina indiana a vida inteira e agora não posso tomar vacina indiana mais. Uma vez sua mãe perguntou de onde veio a vacina que você tomou na escola. Ninguém perguntou, né? Então, isso foi complicado por conta da própria polarização que houve, né? Dos prós e dos contras que tiveram. E assim, mas foi muito rápida a vacina da Covid. Foi. Mas o mundo inteiro, ao mesmo tempo, estava em cima fazendo, de debruçado nessa para fazer uma vacina de BCG demorou 10 anos para fazer, porque tinha 3, 4 pessoas que queriam fazer isso aí. Né? Hoje não, hoje eu posso arriscar que foram milhares de médicos, cientistas tal, que estão batalhando sobre isso. Né? E não tenho dúvida que a pandemia deu essa grande
por conta da vacina. Porque não foi pela atitude da população. Claro que não. Claro. Todo mundo, enquanto tinha medo, tomou as suas providências. Quando começou a perder o medo, começou a desfazer. Né? Se não fosse a vacina, ia voltar tudo de novo. Exatamente. Né? Isso Então, mesmo. assim, o que acontece? A vacina pode produzir algumas coisas colaterais? Pode. Mas a gente tem que ver o custo-benefício, né? Morreram Sim. 650 mil Exatamente. pessoas no Brasil, né? Que vacina que produziu a morte de mais de 650 mil pessoas? É Né? verdade. Ah, mas pode dar autismo. Autismo aumentou por conta de diagnóstico, né? Você não fazia diagnóstico, dava um tapa na bunda da criança, vai lá cuidar da sua vida, não sei o que, afastava ela do e acabou. Ah, tem problema. Agora Né? você tem... Agora você tem diagnóstico, né? Como Alzheimer. Né? O pessoal vivia até 40 anos, 50 anos, agora vive até 90. Tem mais chance de aparecer. Alguma coisa vai Né? acontecer. Então, assim, o importante é isso, é você olhar com esses olhos, procurar sites confiáveis, Sociedade Brasileira de Imunizações, né? E ver esse tipo de coisa. E falar com um profissional médico para ele dizer, olha, isso eu acho. Por exemplo, nós estamos tendo agora a vacina de Covid bivalente, que ainda está em torno de 15 anos de idade, não baixou. Tem algumas mães que eu falo, e aí doutor, o que você fala? Eu falo, se eu fosse você, como casos tão menores, eu não dava um tempinho agora, porque daqui a umas semanas, um mês, vai chegar a idade, já dá bivalente, que vai pegar os 2 focos da vacina. A bivalente é a legal. partir dos 15 anos. Não, é que tem várias idades. Tem várias Como nós temos tá. mais população do que vacina, o governo vai fazendo coisa. Se eu não me engano, né, deve estar em torno de 15 anos, mais ou menos, entendi. agora a parte... Vai selecionando. Então, assim, sempre conversar com a gente, conversar com o médico, a gente está aberto aí, né? Sim, a própria secretaria, as enfermeiras estão sabendo tudo disso, né? Mas não ir pela história dos outros só. Dos outros. Não, com Isso certeza. mesmo. Ti, Beleza. obrigado, querido, eu pela que- presença. Ficamos felizes mais uma vez. Obrigado Eu mesmo. que agradeço, Obrigado. meninos, Aí. porque vocês são especiais para mim há muito tempo e adorei vir aqui. Você Adorei pra vir gente, aqui. que Não bom. sei se tem o peso de outros convidados ilustres que tiveram, mas o que eu puder sim. fazer, eu estou sempre... Se nós assim, convidamos, tem, né, Luiz? Tem. Não tenha dúvida que tem. Você que não Modéstia à sabe. parte. Ele que não sabe. Imagina, muito obrigado. Mas tem. Obrigado Então, mesmo. obrigado vocês Com que certeza, assistiram. isso aí. Obrigado, Marcelinho, que está do outro lado, deixando a gente bonito aí. E aí, vamos para a 22ª. Isso mesmo. Ainda não sabemos quem. Ainda não. Está no mistério. Está. É isso aí. E aí, aqui em cima, ó, tem um card. Clica aí que tem vários assuntos diversos aí. Aí você escolhe um, assiste, curte lá, e etc, etc. Tá bom? E tem aí embaixo, se quiser escrever também, fica à vontade. Ti, muito obrigado. Obrigado. Luizinho, mais uma. Obrigado. Fomos. Valeu, Marcelinho. Obrigado. Tchau, Ó, tchau. fui!